A solidão é, muitas vezes, o laboratório da alma, assim escreveu Sêneca. E talvez, em algum lugar dentro de você, essa verdade já sussurre, silenciosa, porém insistente. Porque há momentos na vida em que tudo lá fora parece ruído, excesso, barulho que aperta o peito, que cansa a mente, que sobrecarrega o corpo. E mesmo sem entender direito, algo dentro de você começa a pedir um espaço, um respiro, uma pausa, não uma fuga. Não um abandono do mundo, mas um retorno. Um reencontro com algo que você sabe, que nunca deveria ter sido esquecido. Você mesmo. É curioso perceber como nesse mundo acelerado, hiperconectado, viciado em respostas rápidas, o simples ato de se recolher, de se retirar, de se voltar para dentro, se tornou quase um ato de rebeldia, quase uma revolução. Porque, sem perceber, fomos condicionados a acreditar que estar sempre disponíveis, sempre produtivos, sempre presentes, é sinônimo de valor, de evolução, de sucesso. Mas será que é mesmo? O estoicismo, com sua clareza milenar, nos lembra que recolher-se não é desaparecer, não é desistir. É, na verdade, um gesto de coragem, um gesto de poder, porque quem não sabe se recolher, inevitavelmente se torna refém, refém do caos dos outros, refém das expectativas dos outros, refém das distrações, das urgências, das pressões que nunca acabam e que nunca serão verdadeiramente suas, e há uma explicação muito clara para isso. A neurociência já provou que o silêncio, a introspecção e os períodos de recolhimento não são apenas desejos da alma, são também necessidades do cérebro. Pesquisas de Brenda Milner, uma das maiores pioneiras no estudo da cognição, e de Antônio Damasio, mostram que é no silêncio que as conexões mais profundas se formam. É no recolhimento que as zonas cerebrais responsáveis pela tomada de decisão, pela criatividade e pela regulação emocional se reorganizam, se fortalecem, se curam. Enquanto você corre, enquanto você se distrai, enquanto você se sobrecarrega, seu sistema está apenas reagindo. Mas quando você para, quando você se recolhe, seu cérebro começa a trabalhar em outro nível. Ele reorganiza seus pensamentos. Ele filtra o que é ruído e o que é verdade. Ele recalibra sua energia. Ele abre espaço para aquilo que, na correria, nunca teria espaço para nascer. Uma clareza profunda, uma força que não vem do fazer, mas do ser. E é sobre isso que essa conversa precisa ser. Sobre esse poder silencioso, discreto, invisível para quem vive no piloto automático, mas absolutamente transformador para quem tem a coragem de acessar. Este não é um caminho de isolamento, não é um distanciamento do mundo, é um caminho de reencontro, de reorganização interna, de reconexão com sua própria essência, sua energia, sua verdade, porque no fundo, você sabe, quem não aprende a se recolher, vive perdido. Perdido nos ruídos dos outros, perdido nas urgências dos outros, perdido nas expectativas dos outros. Mas quem aprende, quem domina essa arte, nunca mais volta a ser o mesmo. E ao longo dessa jornada, você vai entender exatamente como usar esse poder, como quebrar ciclos emocionais que se repetem, como elevar sua frequência, como assumir de uma vez por todas o controle real da sua vida. Esse é o convite. E a partir de agora, tudo começa a mudar. A falsa crença de que se recolher é fraqueza. Existe uma narrativa silenciosa, tão enraizada na sociedade, que muitos nem percebem que vivem presos nela. A ideia de que recolher-se é sinal de fraqueza, de que quem se afasta, quem se cala, quem se volta para dentro, está desistindo, está fugindo, está fracassando. E assim, fomos treinados para acreditar que só vale quem aparece, que só é forte quem está sempre em movimento,
sempre produzindo, sempre visível, mas essa é uma ilusão sutil, porém poderosa. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, já nos alertava: entre em si mesmo, pois onde quer que você vá, lá você estará. E essa verdade atravessa os séculos, porque não importa o quanto você se movimente lá fora, se dentro existe um vazio que você insiste em não olhar. Vivemos hoje na era da dopamina social. Likes, notificações, comentários, aprovação, comparação. Pequenas doses de prazer instantâneo que alimentam e, ao mesmo tempo, esvaziam, porque essa busca externa não nutre. Ela vicia. E no silêncio, esse vício se revela. É por isso que tantos fogem do silêncio. É por isso que tantos se perdem no barulho. Existe um erro invisível, quase imperceptível, que muitas vezes confundimos com evolução. A falsa ideia de que estar constantemente ocupado é sinal de crescimento, mas, na verdade, muitas vezes é apenas uma forma elegante de se distrair daquilo que realmente importa, de si mesmo. E é aqui que surge o primeiro gesto de poder: o detox vibracional. 24 horas sem estímulos digitais, sem notificações, sem ruídos externos, apenas você, consigo mesmo. É nesse espaço que algo começa a se reorganizar, porque, no silêncio, o que estava confuso começa a se alinhar, e o que parecia peso começa a se dissolver. O recolhimento não é fraqueza, é força. É talvez a mais silenciosa e a mais poderosa forma de força que existe. O laboratório invisível da sua evolução pessoal. Há um espaço que não pode ser visto, nem tocado, mas que contém silenciosamente os códigos da sua transformação. Um laboratório invisível, onde sua própria mente se reorganiza, se expande e pouco a pouco se cura. E esse espaço só se revela no recolhimento. Brenda Milner, uma das maiores referências na neurociência, provou aquilo que os antigos estoicos já intuíram há séculos, que é no silêncio, na pausa, na introspecção, que seu cérebro ativa redes profundas. Redes responsáveis por algo que não acontece quando você está ocupado demais, nem quando está distraído. Elas se chamam redes do modo default. É ali, nesse estado, que surgem os grandes insights, as reflexões mais profundas, as conexões internas que reconfiguram não só sua mente, mas sua vida. E se você observar com sensibilidade, vai perceber que a natureza inteira vive sob esse princípio. O jardim não cresce porque você grita para as sementes, não floresce porque você acelera o processo. O jardim cresce no silêncio, no tempo certo, no espaço que parece vazio, mas que, na verdade, é pleno de potência invisível. É exatamente isso que acontece dentro de você, quando você se permite esse espaço, quando você se permite esse vazio fértil, que, na verdade, é absolutamente cheio de possibilidades. E aqui nasce uma prática ancestral, simples, mas transformadora: a escrita estoica. Um diário, onde você se pergunta: o que eu tenho ignorado em mim mesmo? Porque essa pergunta é uma chave. E quando você tem coragem de respondê-la, coisas que estavam adormecidas começam a se mover, começam a se reorganizar, começam a se curar. E talvez você não precise de muito tempo, não precisa de longas ausências, bastam microespaços, 10 minutos, todos os dias, 10 minutos onde você se recolhe e se escuta. E, nesse simples gesto, você começa silenciosamente a redefinir toda a sua trajetória, porque fugir do silêncio é autossabotagem vibracional. Existe um desconforto que muitos sentem, mas poucos têm coragem de encarar. O desconforto do próprio silêncio. E, sem perceber, milhares de pessoas se mantêm ocupadas, aceleradas, dispersas.
apenas para não ter que ouvir o que o silêncio revela. Freud observou isso com maestria. O desconforto não vem do silêncio. Vem do que o silêncio revela. E essa frase carrega uma verdade que muitas vezes preferimos não ouvir, porque o silêncio mostra. Mostra as dores não curadas. Mostra os pesos não resolvidos. Mostra as escolhas que adiamos. As mentiras que contamos para nós mesmos. E por isso fugir do silêncio é, na prática, uma forma sutil de autossabotagem vibracional. O medo de olhar para dentro gera estagnação, gera bloqueios. E esses bloqueios não são apenas emocionais, eles são energéticos. Eles afetam sua vibração, sua capacidade de manifestar, sua conexão com aquilo que você mais deseja. E é por isso que surge aqui um ritual de poder. O ritual dos 5 níveis, um escaneamento mental, emocional, energético, físico, espiritual. 5 camadas, 5 níveis, onde, antes de qualquer grande decisão, você se pergunta o que está acontecendo aqui, em cada um desses níveis, porque esse simples gesto muda tudo. Ele limpa, ele realinha, ele desbloqueia. E no fim, uma pergunta ecoa. Uma pergunta que não exige resposta imediata, apenas escuta. O que o seu desconforto quer lhe ensinar? O poder quântico do recolhimento intencional. A física quântica, através de nomes como Tom Campbell, hoje confirma aquilo que os grandes mestres da consciência sempre souberam. A consciência não é um subproduto da realidade, ela é o próprio tecido da realidade. E é nesse entendimento que o recolhimento ganha uma dimensão ainda mais profunda, porque quando você se recolhe, você não está apenas descansando, nem apenas refletindo. Você está, na verdade, colapsando menos interferências externas. Você está limpando o campo, organizando a vibração, e nesse campo limpo, sua capacidade de manifestação se expande. Uma mente distraída cria uma vibração dispersa, uma mente agitada produz resultados incoerentes, mas uma mente centrada, silenciosa, alinhada, se torna um campo magnético, forte, potente, inabalável. É por isso que surge aqui uma técnica de poder, a visualização estoica do futuro imediato, onde, durante alguns minutos, você se projeta, você se vê já transformado, já fortalecido, já em total coerência com sua própria essência. E esse simples ato não é fantasia, é reprogramação vibracional, é alinhamento energético, é literalmente alterar o campo onde sua vida se manifesta. Porque quando você não precisa mais provar nada a ninguém, quando o seu centro se torna o único lugar de onde você opera, você se torna energeticamente intocável. O ciclo oculto: recolher, reorganizar e ressurgir mais forte. Existe um ciclo que poucos percebem, mas que rege silenciosamente todos os processos de verdadeira transformação. O ciclo de recolher, reorganizar e ressurgir mais forte. E talvez uma das maiores armadilhas da vida moderna seja acreditar que recolher-se é parar, que é desistir. Mas isso nunca foi verdade. Na realidade, recolher é exatamente o oposto. É recarregar, é redefinir, é se lembrar de quem você é, antes do mundo ter te contado quem você deveria ser. Nietzsche já alertava: e aquele que luta com monstros deve cuidar para não se tornar um. Porque se você luta demais com o mundo lá fora, se você se perde demais nas batalhas externas, existe um risco silencioso, o risco de perder a si mesmo, de se transformar naquilo que você jurou que nunca seria. E é por isso que, dentro desse ciclo, surge o mapa do realinhamento. 3 perguntas, 3 chaves, 3 portais. O que estou carregando que não é meu? O que minha intuição vem tentando me dizer?
qual é o próximo micromovimento alinhado com a minha essência? Essas perguntas são mapas. Mapas que reorganizam sua energia, que limpam o campo, que te trazem de volta. Para casa, para você. Porque, no fim, o recolhimento não é o fim de nada. É o portal silencioso que separa quem você foi, de quem você pode e merece se tornar. Conclusão. Eckhart Tolle traduz isso de forma impecável. A solitude não é ausência de algo, é presença consigo mesmo. Porque recolher-se não é desaparecer do mundo, é, na verdade, retornar a si, para então retornar ao mundo. Mais forte, mais centrado, mais alinhado, mais inteiro. O silêncio é a cura. A cura para o excesso de ruído mental, para o excesso de ruído emocional, para o excesso de ruído vibracional, que tantas vezes rouba sua clareza, seu foco, sua vida. O recolhimento estoico não é fuga, é um movimento de poder. Talvez o mais poderoso que você pode fazer por si mesmo. Porque quem domina o silêncio, domina a própria vida. E no fim, tudo se resume a isso. Na era da distração, quem tem a coragem de silenciar, se torna senhor da própria existência. Porque quando o barulho do mundo some, o que sobra é você. E é exatamente aí que tudo começa.